Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 20 de Física, que fala sobre a organização do Sistema Solar e os movimentos que os planetas do Sistema Solar fazem ao redor do Sol. Então, para a gente entender, primeiramente como que há a organização do Sistema Solar e há esses movimentos, a gente precisa lembrar da formação do Sistema Solar. A hipótese mais aceita sobre a origem do Sistema Solar é que houve a formação a partir de uma nuvem de poeira e gás que estava tudo compactado em um único local. E aí esse gás começou a rotacionar cada vez mais acelerado. Esses gases e essas nuvens de poeira começaram a colapsar, para que continuasse essa rotação. Então contraiu-se tudo até que a gente teve a formação, do Sol através dessa nuvem de poeira interestelar. E aí depois os fragmentos que não ficaram compactados, nesse primeiro material, desse disco que foi formado no início dessa compactação, aí a gente teve então o surgimento dos outros corpos celestes que a gente tem aqui no nosso Sistema Solar. Então tudo estava compacto, tudo foi começando a colapsar, a atritar entre si. E aí formou-se um disco e todo esse movimento, esse giro continuou acontecendo, formou-se então o Sol. E aí os fragmentos que não ficaram compactos junto ali com o Sol, não ficou concentrado ali no centro, nessa estrela, foram então as demais regiões aí do nosso Sistema Solar, formando então o que a gente conhece, as outras estrelas, os planetas, os asteroides, os cometas, tudo que está aí girando em torno do Sol. Esses planetas, então, que foram formados a partir desse material, nesse disco compacto, foram continuaram girando, por conta desse movimento. Esse movimento de translação dos planetas e desses outros astros se mantém estável até hoje, porque toda a nuvem estava nesse movimento de rotação. Então os planetas mantiveram esse movimento de translação em torno do Sol e os outros astros também. E aí a gente tem um equilíbrio entre as velocidades nas órbitas desses planetas, desses corpos celestes, e a força gravitacional ela acaba mantendo essa órbita estável. Então a gente sabe que a força gravitacional ela é considerada uma força centrípeta, porque ela sempre aponta para o centro da trajetória aí curvilínea. Então ela sempre aponta para o Sol, para o centro aí do nosso Sistema Solar. Caso um corpo celeste que está orbitando o Sol não tenha uma velocidade mínima de equilíbrio com essa força gravitacional, ele pode colidir com a estrela, porque ele vai ter uma trajetória em forma de espiral em direção a ela, não uma órbita elíptica ao redor. Se também um corpo ele tem a velocidade muito elevada, ele escapa do campo gravitacional do Sol e vai se afastar, não vai ficar orbitando ao redor do Sol. Então, se a gente observar aqui, fizeram uma comparação com esse atleta que está segurando a corda e esse martelo, que é essa esfera. Então, olha só, o esforço realizado ao puxar essa esfera faz esse movimento circular ser mantido. Então, se esse esforço continuar, essa esfera não vai na sua direção. É o que acontece com o Sol. Então, olha só, os planetas como se estivessem presos a uma corda invisível no Sol, que é o corpo mais massivo. Então, seria o corpo do atleta ao Sol. Em seguida, a gente vê essa corda, onde a gente tem essa esfera presa e a gente segurando na outra ponta. Então, quando a gente gira essa corda, forças são aplicadas a ela e a esfera, consequentemente. Como a força gravitacional age sobre os planetas. Então, enquanto esse esforço, esse movimento for mantido, essa esfera não vem na direção aí do atleta e também os planetas, os outros corpos celestes não vêm na direção do Sol. Como que funciona a cinemática do movimento de translação? As órbitas dos planetas, elas são elípticas, de baixa excentricidade. O que significa isso? É que elas são pouco achatadas. Então, elas possibilitam que, em alguns momentos, as órbitas do planeta em torno do Sol têm essa trajetória circular e a gente consegue, então, calcular a velocidade média de translação da Terra em torno dele. Então, a gente vê a velocidade de translação é igual à distância, que é exatamente relacionada à circunferência dessa órbita, o raio dessa órbita, dividido, então,
pelo período, que é o tempo que demora para fazer esse movimento de translação. Então, se a gente fizer esse cálculo, a gente vai observar, né, qual que é o período de 365,25 dias, e o raio de circunferência, a gente vê a distância média da Terra para o Sol. Então, a gente tem aqui aquele valor que a gente já viu nos capítulos anteriores. Então, quando a gente substitui esses valores na equação, convertendo dias em segundos, a gente chega numa velocidade média que a Terra ela vai fazer esse movimento de translação ao redor do Sol de 29,78 km por segundo. Então, se a gente fizer aí uma comparação entre o período, né, de revolução dos planetas em torno do Sol com relação às estrelas, que a gente chama de ano sideral, a gente consegue ver essa tabela e a gente vê o período expressos, né, em quantos dias terrestres nessa segunda coluna aqui e quantos anos terrestres nessa terceira coluna. Então, o Mercúrio, né, ele demora 87,969 dias para fazer esse movimento de revolução em torno do Sol, o translação, né? E o orbital, a gente sabe que é relacionado aí ao Sol, né? Então, a gente tem 0,241 anos terrestres, né? Então, a gente consegue comparar. Então, o período orbital em dias e anos. Então, 365,256 de dias, a Terra faz esse movimento de translação, e o orbital equivalente a um ano. O ano sideral de um planeta, ele é o quê? Ele é o tempo de translação em torno do Sol usando estrelas fixas como referência. Então, a gente observa, né, o Sol e a gente tem como referência aí esse movimento de translação em torno do Sol. Já o ano sinódico, ele é o tempo que o planeta leva para voltar à configuração original em relação à Terra. Então, a gente vai calcular aí esse período sinódico, né, o ano sinódico. Primeira e segunda leis de Kepler. A gente já sabe que as órbitas do planeta, elas não são circulares, elas são elípticas. E as velocidades de translação, elas não são constantes, não é a mesma sempre. Por isso que a gente chama de velocidade média. Então, a gente vê, né, as leis de Kepler no dinamismo da movimentação dos planetas para a gente entender como que se dá essa movimentação. Então, a primeira lei de Kepler fala da lei das órbitas. Então, os planetas têm essas órbitas elípticas ao redor do Sol, que vai ocupar um dos focos da elipse que ela faz. Então, a velocidade do planeta é maior quando ele está mais próximo do Sol e menor quando ele está mais distante do Sol. E a segunda lei de Kepler, que fala da lei das áreas, ele fala que há 2 pontos na trajetória elíptica da órbita. Então, a gente tem o periélio e a gente tem o afélio. O periélio é quando na órbita o planeta está mais próximo do Sol e o afélio quando ele está mais distante do Sol, mais afastado do Sol. Então, a gente vê um segmento imaginário aqui que une o centro do Sol e o centro do planeta, varrendo essas áreas proporcionais em alguns intervalos de tempo durante o percurso que esse planeta faz ao redor do Sol. Então, a gente vê a velocidade sendo modificada. Então, o periélio mostra que o corpo celeste está mais próximo do Sol. Então, faz com que a força gravitacional seja maior. Então, quando um corpo se aproxima do periélio, ele acelera a sua velocidade orbital. Então, ele vai ter uma velocidade maior do que quando ele está no afélio, mais distante, mais afastado do Sol. Então, a força gravitacional ela se torna menor. Então, quando o corpo celeste está próximo do afélio, ele retarda o seu movimento, sua velocidade orbital diminui. Então, a gente consegue ver essa diferença. Com relação à força da gravidade e à aceleração nos pontos de afélio e periélio. Então, a força gravitacional ela é responsável por mudar a velocidade da movimentação dos astros e ela é proporcional à massa desses corpos celestes, porém, inversamente proporcional à distância deles. Então, quanto mais distante, menor a força gravitacional. Quanto mais próximo, maior a força gravitacional. Então, para o sistema composto entre o Sol e o planeta, a gente consegue fazer essa relação da força gravitacional, né? E a gente consegue chegar nos cálculos da atração gravitacional e a aceleração desses corpos celestes na sua órbita. Então, a gente vê lá a resultante da interação do Sol com o planeta, mostrando que a aceleração do planeta depende da massa do Sol e da sua distância entre o planeta e o Sol. Quanto maior a distância do planeta, menor a sua aceleração. Quanto menor a distância, maior a sua aceleração.
Então, quando a Terra se aproxima do Sol, que era o periélio, a sua aceleração aumenta. Então, quando a Terra chega no afélio, a sua aceleração diminui. E aí a gente confirma as observações de Kepler, essas leis de Kepler. Então, se a gente for observar as velocidades da Terra no periélio, que está mais próximo do Sol, 30,3 km por segundo. No afélio, diminui para 29,3. Então, a média dessas duas velocidades, a gente chega na velocidade translacional média da Terra, que é 29,78 km por segundo. Então, a gente pega a velocidade do planeta no periélio e no afélio, soma e divide por 2, chegando na velocidade translacional média. Com relação ao movimento de rotação, quando os planetas se formaram, né, naquela contração da nuvem de gás e poeira que a gente viu, os pontos de contração se originaram, que originou os planetas, tinha um movimento de rotação nessa nuvem primordial. E como não teve nenhuma força que brecou esse movimento de rotação, eles continuam girando até hoje. Então, esse movimento de giro em torno do seu próprio eixo é conhecido como movimento de rotação. Então, vai ser diferente o quê? O eixo de rotação de cada corpo celeste, porque depende muito da formação do planeta, depende muito das colisões que o planeta recebeu com corpos menores, né? Então, era muito frequente esses choques, colisões entre corpos celestes no início da formação do sistema solar. Então, pode ter acontecido e aí mudou. Em vez do planeta ficar retinho, ele ficar inclinado. Então, os efeitos mais evidentes da rotação que a gente vê hoje, né, é a questão do dia e noite e o movimento aparente do Sol, dando a impressão que o Sol nasce e se põe todos os dias, né, ocorrendo a mesma coisa com a Lua, mas as fases da Lua a gente vê adiante. Então, a gente sabe que a duração do movimento de rotação da Terra é de aproximadamente 24 horas. E, para fins aí de estudo, ocorre de oeste para leste esse movimento, né? Esse movimento de rotação terrestre ocorre do oeste para leste. Período sideral e o período sinótico de rotação. O período de uma rotação da Terra é o período que a gente chama de dia sideral, de 23 horas e 56 minutos, que é exatamente a volta completa de um ponto da superfície do planeta em relação às estrelas fixas, tá? Agora, o período sinótico, ele é o intervalo de tempo que um ponto da superfície da Terra leva para dar uma volta completa em relação ao Sol. Como a distância da Terra-Sol ela não é uma distância pequena, ela não é desprezível, o período considera o quê? Os efeitos da translação e da rotação do planeta. Então, a gente chama de dia solar médio, que é o de 24 horas. Então, o período sideral, o período de rotação, ele é 23 horas e 53 minutos, ele é mais específico. Já o período sinótico, ele vai ser aquele dia solar médio de 24 horas. Então, o dia sideral, né, que a gente fala esse período sideral, ele é o tempo que esse corpo celeste leva para dar uma revolução completa. Já o dia sinótico, que é o dia solar médio, ele leva em consideração o movimento aparente do Sol, que é o que a gente fala, se põe e nasce, e aí a gente fala dia e noite, 24 horas. Então, o período de rotação, ele é único para cada planeta e ele foi influenciado por várias colisões que os asteroides tiveram no início do processo de formação de cada corpo celeste. Então, a gente pode ver nessa tabela o ângulo de inclinação do eixo de cada planeta, o sentido de rotação, o período sideral de rotação e o período sinótico de rotação, que é o dia solar. Então, o período sideral é 23 horas e 56 minutos. Já o nosso dia solar é de 24 horas na Terra. Então, a gente tem a angulação aqui, o nosso eixo inclinado, entre 23,5 graus aí de inclinação. E cada planeta tem o seu grau de inclinação também, de acordo com a sua formação e também das colisões que aconteceram durante o seu desenvolvimento aí na formação do sistema solar. Então, a gente vê que a maioria dos planetas tem um movimento de rotação que a gente chama prógrado, que ele é do oeste para o leste. Ou seja, o movimento de rotação, quando a gente fala que ele é um movimento prógrado, ele é do mesmo sentido da translação. Porém, tem dois planetas como Vênus e Urano que eles possuem uma movimentação retrógrada. É no sentido contrário ao de translação. Então, eles giram no seu próprio eixo para um lado, mas o de translação é para o outro lado. A explicação para isso é que
houve grandes colisões, né, de grandes proporções que afetaram a inclinação e também o seu eixo de rotação com o seu período sideral. Tá bem? Se ficou com alguma dúvida, escreve para a Pro. Um beijo!